Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de abordar esse assunto, imagens na igreja, quadros na igreja, né? É tão comum nós termos nas igrejas, nos tabernáculos da mensagem, os quadros do irmão Branham ali, com a coluna de fogo em cima da cabeça dele, quadros da nuvem, né? Para o pessoal que creu aí na abertura, quadros de Jesus aí no geral, né? Todas as linhas doutrinárias e quadros das eras, enfim, da estatura do varão perfeito, mas principalmente aí os quadros de Jesus e do irmão Branham, né? Todos que creem nessa mensagem, creem nesse profeta, consequentemente, lógico, em Jesus Cristo. Então, é comum ter esses quadros na parede. Só que isso virou uma tradição. E como o profeta disse, né, que o quadro do fogo pintado na parede não aquece ninguém, há muito tempo isso não tem aquecido os corações, não tem se visto aquilo que o quadro está retratando, né? Aquele sobrenatural que foi registrado, esse fato, né, que aconteceu, não está na vida dessa igreja, não está na maioria de nós, nas nossas vidas. Nós ficamos apenas olhando para algo memorial, para algo histórico, para esses fatos históricos que aconteceram, sendo que esse próprio profeta que nós possuímos a foto dele pregou tantas vezes: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde está esse Jesus Cristo hoje? Onde está a identificação desses cristãos? Porque não é o quadro que nos identifica como cristãos, não é o quadro que nos identifica como cristãos desta mensagem. Então quero chamar a sua atenção para isso. Fique até o final, né? Muitas pessoas julgam o livro pela capa, então antes de você tirar suas conclusões, fazer seus julgamentos, acompanhe as citações, as escrituras que serão lidas e depois você tire suas próprias conclusões. Eu fui abordado por um irmão, me trouxe algumas citações, então eu fui examinar isso e para trazer algo baseado, né, na escritura sagrada, algo mais completo. Então estou utilizando aqui esse espaço para que fique aqui gravado na internet e quem sabe possa ajudar outras pessoas também. Vamos para as escrituras, Isaías capítulo 42, quero colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Isaías 42, eu vou ler apenas o verso 17. É claro que se você tomar esse capítulo todo aí, Deus disse ali várias outras coisas, e aqui não se refere, claro, a especificamente essa situação aqui que eu estou abordando, né? Que no caso dos tabernáculos não são deuses pagãos, alguma coisa do tipo que eles estão colocando ali nas suas paredes, né? Só que preste atenção que Deus está dizendo aqui que eles estavam confiando nessas imagens de escultura. E está acontecendo isso hoje. As pessoas, elas estão confiando numa mensagem que está ficando só no papel, que está ficando só nos quadros. Elas estão colocando suas confianças em tabernáculos que não tem a essência dessa mensagem, que não tem vida ali nenhuma de Cristo, que já morreu há muito tempo, mas estão ali com os quadros na parede, né, atrás dos púlpitos. Então eles olham para aquilo ali e acham que ali é uma igreja da mensagem, sendo que aquilo ali já denominou faz tempo. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Olhe além. Não fique iludido que porque aquela igreja tem a placa lá de tabernáculo, tem os quadros da nuvem, porque tem quadro da nuvem que crê em abertura. Aí você vai ver, não abriu nada para aquelas pessoas. Então, vamos nos atentar ao que diz as Escrituras. Depois eu vou ler ali Romanos 12, culto racional. Vamos raciocinar, vamos observar com atenção, com discernimento o que está acontecendo à nossa volta para não sermos enganados. Isaías 42, verso 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Então, eles estavam confiados nas suas imagens de escultura. Lá, lógico que eram outros deuses e tal, o paganismo. Quando Israel se envolvia nessa idolatria também, então eles pagavam o preço, né? Tinha as consequências. Só que as igrejas hoje não estão livres disso, porque a idolatria ela não acontece só quando se toma outros deuses ali no lugar de Deus. Sabemos que você pode fazer qualquer objeto de Deus. Então esses quadros, quando eles estão tomando o lugar daquilo que é real, do Espírito Santo na vida das pessoas, que isso que identificou a igreja primitiva lá
né, aquela igreja alfa, e é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então a mesma identificação que foi lá é aqui. Mas vamos orar para seguirmos com as demais estações. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, toma o total controle, abençoa a leitura da Tua Palavra, se eu possa ungir os meus lábios, também os ouvidos de cada ouvinte, de cada um que receber, ó Deus, esse conteúdo, que possa lhe ajudar, edificar a sua fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu gostaria de ler então Romanos capítulo 12, é bem conhecida, Romanos capítulo 12, do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ter aqui então um culto racional, observando o que o profeta disse nas citações que eu vou colocar aqui. Várias escrituras aqui que eu utilizei foi baseado no que o profeta citou. Então tenha um culto racional. Observe, se coloque também no lado das pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, que não sabem do significado desses quadros, da importância que eles têm, da relação deles com as escrituras, do cumprimento da escritura e etc. Dessas pessoas olham para isso, para elas que estão acostumadas com a idolatria lá do catolicismo, que é tanto de imagem, para elas que muitas vezes vão acessar aí a internet e se deparam com esses sites, com esses conteúdos do pessoal que está contra a mensagem, né, que estão trabalhando aí intensamente para provar que a mensagem é falsa. Então, hoje, irmãos, no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter cada vez mais esse culto racional, pensar, será que tá surtindo efeito? Pensando neste ambiente que nós estamos enfrentando. Claro que eu não estou dizendo aqui que é errado ter os quadros, não. De jeito nenhum. Eu também tenho os quadros aqui na minha casa. Só que quando isso é colocado ali na parede, atrás do púlpito, no local em que chama mais atenção, será que as pessoas não estão olhando mais para isso do que para a palavra, para o que está sendo pregado e cumprido nesse dia, no hoje? Então fica aí essa reflexão e vamos avançando aqui. Mensagem de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode pegar aí a referência, essa é 6 de agosto de 1955, né? Teve várias mensagens pregadas pelo profeta com esse título e eu vou tomar aqui alguns parágrafos dela. Agora, somos muito fundamentais. Acreditamos que tudo o que é contrário à palavra de Deus não é de Deus. Nós acreditamos que tem que vir da Bíblia. Essa Bíblia é a base de toda a verdade. Este é o manual de Deus. Esta é a sua fundação. Este é seu modelo. Então, nós vemos, né, uma das principais características ali que identifica o irmão Branham como um profeta verdadeiro, um homem de Deus, é que ele não se afastou da Bíblia, né? Ele utilizou esta que é a base de toda a verdade, né, este que é o manual de Deus. Ele usou isto para trazer aí, é claro, né, tem que se separar também quando era o irmão Branham dando suas opiniões como qualquer ser humano, mas todas as vezes que ele traz aquilo que é o assim diz o Senhor, aquilo que é a palavra de Deus, então você pegue e diga amém, fique com aquilo e ponto final. Mas vamos lá. E não podemos ignorá-lo de forma alguma, devemos andar da maneira que ele disse para andar. E enquanto e garanto-vos, né, até agora, eu vou me manter exatamente nas páginas da Escritura. E você que tem lápis e papel, gosta de anotar as Escrituras, é bem-vindo. Então, ele deixa claro, né, que vai se manter, né, e se manteve exatamente nas páginas da Escritura. Agora aqui o 32. E ouçam com atenção, o que Jesus foi lá, ele é hoje, ou a Bíblia está errada. Então o que Jesus foi lá, ele é hoje. Isso é correto? O que a fé era naquela época, que eles buscavam lá, é a mesma de hoje. Ou nós somos falsos propagadores, ou a Bíblia está errada. Agora, não pode estar. E as Escrituras dizerem, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele morreu e foi para a sepultura, isso resolveu a questão. Ele seria apenas mais um homem, como Buda, ou Maomé, ou qualquer um dos demais. Mas ele ressuscitou dos mortos, então ele é o mesmo. Se ele ressuscitou,
Se ele não ressuscitou, então ele é apenas um dos filósofos, né? Ele foi apenas um profeta. Mas se ele ressuscitou dos mortos, ele é Deus. Ele é imortal, ele está conosco agora. E se Deus não provar isso aqui, neste acampamento, então eu sou um falso propagador e um falso profeta. Veja bem, a responsabilidade aí que ele chama, né? Se Deus não provasse aquilo naquele acampamento, né, naquelas reuniões que estava tendo ali, ele então era um falso profeta, um falso propagador deste evangelho. E hoje, nós não estamos isentos disso. Como igreja de Deus, como pessoas que afirmam crer nesta mensagem, cadê as obras, esses resultados? Né? Então, não adianta a gente se esconder com quadro na parede e a gente ter, né, todo esse material que aconteceu na vida do profeta, que aconteceu na vida de Jesus, que aconteceu na igreja primitiva lá atrás. Isso é ótimo, é maravilhoso saber disso, ter esses fatos, essas evidências. Mas e hoje? E hoje nas nossas vidas? Nós não podemos ficar contando história como Geazi. Então, batendo principalmente nessa tecla, que a igreja hoje ela está apenas com os memoriais do tempo, do que aconteceu, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o que o profeta dizendo aqui, o que Jesus era lá, ele é aqui. Então não se engane com essa questão, porque tem quadros, porque tem nome de tabernáculo, porque fala abertura, porque fala disso ou daquilo. Precisa verificar se possui a vida, precisa constatar essa evidência da ressurreição, senão Jesus não ressuscitou nessa igreja. Mas vamos seguindo aqui. Então ele faz esse desafio, né? Olha aqui. Jesus Cristo está vivo nesta noite e pode provar que ele está aqui na terra, aqui mesmo, né? Cita ali a cidade, nesta noite, da mesma forma como ele estava na Galileia. Amém? Que declaração! Mas sua palavra está ou certa ou errada. E eu sei que está certa, pois diante de 500 mil de pagãos de uma só vez, né, eu vi sua grande majestade aumentar em poder. Ele vai dando aqui esse testemunho, né? Calar os curandeiros e tomar a glória para si mesmo. Ó, que coisa! Quão maravilhoso é colocar a sua simples confiança no vivo e ressurreto Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção aqui, irmãos, onde nós precisamos colocar a nossa confiança. E como eu li ali na escritura de Isaías 42, as pessoas estão colocando suas confianças, né, em tabernáculo, em ministério, em objetos. E a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. Tem que estar em Jesus Cristo, neste Deus vivo e ressurreto. Hebreus 13:8, né, que todos conhecem, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, eu estou falando aqui que é errado ter os quadros, que o problema é nos quadros? Não, o problema não é nos quadros. O Hoffman fez, né, aquele quadro de Jesus Cristo, ele expressou sua imaginação, aquilo que ele melhor tinha de entendimento, que ele pensava ser Jesus Cristo. Teve lá o quadro do Salman, e de outros pintores, de outros artistas, eles expressaram aquilo que eles imaginaram. Aí, isso não é o problema, né? E podemos ter esses quadros. Temos esses eventos que foram registrados através da ciência, né? da fotografia, esses eventos sobrenaturais, ótimo, é muito bom tê-los. Ensinar para os nossos filhos o que isso significa. Também nas nossas igrejas, ensinar para as pessoas acerca desses eventos. Mas vamos avançando aqui. Quais são as obras de Deus? Essa mensagem, 4 de abril de 1959. Fica aí a referência para depois você, se quiser, examinar. Tá? Parágrafo 12. A luz saiu, e o mesmo Espírito Santo, na mesma dinâmica que moveu a primeira igreja no leste sobre o povo oriental, chegou na hora do pôr do sol ao povo ocidental, né? Zacarias fala sobre isso, né? No tempo da tarde, né? Esse dia que não seria nem de luz, nem de trevas, bem ali no entardecer, no momento mais perigoso, né? Principalmente para quem está viajando. Então, o mesmo Espírito Santo
na mesma dinâmica, olha aí, o mesmo Espírito Santo, na mesma dinâmica que moveu a primavera, a primeira igreja no leste, sobre o povo oriental, chegou na hora do pôr do sol ao povo ocidental, trazendo o mesmo evangelho, ou seja, o evangelho completo e a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Olha aí, fica muito claro. Aí hoje o pessoal tem esses quadros, tem todas essas coisas aí na parede aí das suas igrejas e rejeitam a palavra, rejeitam como deve ser a ordem da igreja, como deve ser a estrutura, a administração de uma igreja, conforme a Bíblia e a mensagem. Rejeitam que o pastor ele deve pastorear uma igreja só, e tantas coisas que eles vão rejeitando. Aí porque tem os quadros lá na parede, aí são cristãos, representam essa mensagem? De jeito nenhum. Está sendo uma mentira, uma enganação. Porque se o mesmo Espírito Santo, na mesma dinâmica que moveu a primeira igreja no leste sobre o povo oriental, chegou na hora do pôr do sol ao povo ocidental, trazendo o mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Então fica muito claro, o mesmo evangelho. O evangelho completo e a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. A plenitude do poder. Aí como que não acontece estas mesmas obras, como Jesus disse, estas mesmas ou maiores obras que Jesus fala lá em João 14, 12, onde está então Marcos 16, 15 em diante em operação. É para o futuro, foi só para o passado. Mas e o que nós vamos fazer com essas citações aqui? Vamos ignorá-las? Vamos jogar fora? Sendo que o evangelho completo e a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E estamos vivendo no pôr do sol do Filho, à luz do Evangelho, como foi criticada e ridicularizada no princípio de seu primeiro resplendor no povo oriental, receberá o mesmo tipo de crítica enquanto se estabelece no povo ocidental. Mas o mesmo Jesus que abençoou as pessoas no Oriente por sua manifestação pessoal, está abençoando-as na forma do Espírito Santo para o povo ocidental. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aí ele cita João 10,16, né? Mas agora, nas Escrituras, lemos também, como está escrito, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Hebreus 13,8. Que Cristo é o mesmo. Então, se ele é o mesmo Jesus que esteve na Galileia, então está aqui na forma do Espírito Santo, na Califórnia, ele tem que ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em atitude, exatamente o mesmo Jesus. Olha só, exatamente o mesmo Jesus, na forma, claro, do Espírito Santo. Então, exatamente o mesmo Jesus. Aí você olha para os grupos hoje, os variados grupos com todas as suas linhas aí, estamos vendo o mesmo Jesus em poder, em atitude? Estamos vendo? Então fica a pergunta aí. Mas tem os quadros, tem isso, tem aquilo. Mas e os resultados? O mesmo em poder, o mesmo em atitude? Dispostos a se submeterem à palavra de Deus, como o profeta falou ali naquela citação que nós lemos de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Bíblia é a base, a Bíblia é o modelo de Deus. Aí esses homens abrem a boca até no céu para dizer que para pregar a abertura da palavra ou para pregar seja o que for, mas negando a eficácia dela. Então nós precisamos estar atentos a isso, a este engano. Que este engano está dentro da estrutura, como o profeta mostra lá na exposição das eras. Eles negam a doutrina, né, dos nicolaítas, balanismo, jezabelismo, eles negam. Mas olha para as obras, olha para as ações, olha para os resultados, nós temos que olhar para isso.
ele está na forma espiritual trabalhando através de uma igreja ou de um grupo de crentes, manifestando-se da mesma maneira que fez através de um corpo, né? Daquele corpo Jesus Cristo, daquele corpo Deus manifestado em carne no Filho chamado Jesus. Então, ele está manifestando, ele está na forma espiritual trabalhando através de uma igreja, né? Ou de um grupo de crentes, manifestando da mesma forma que fez através de um corpo, né? do corpo de Jesus, como ele disse aqui embaixo. Naqueles dias, Deus estava em seu Filho, Jesus, manifestando-se ao mundo o que ele era. E hoje, ele está, né, por sua morte, sepultamento e ressurreição e nossa justificação ao crer, ele está se manifestando a nós em carne humana, nossa carne, através do Espírito Santo, enquanto podemos nos render a esse Espírito Santo. Então, ele está se manifestando a nós em carne humana. Né? Usou o profeta de Deus agora em um povo, agora em pequenos tabernáculos. Aí veja bem essa citação aqui de Micaías, o profeta, 26 de abril de 61, no parágrafo 52. Veja que interessante. Veja que interessante isso aqui. Então ele diz assim: não importa, você diz, bem, ele diz isso, ele faz isso tem que ser a palavra de Deus durante todo o tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não um Deus morto, um Deus vivo, não aquele que curou os doentes lá atrás. Preste atenção nessa afirmação aqui do profeta. Não aquele que curou os doentes lá atrás. Esse aí muita gente reconhece hoje no mundo religioso, enfim, um que cura os doentes agora. Um que cura os doentes agora. Que bem faz falar sobre um Deus antigo se ele é o mesmo Deus hoje? Então fica aí a pergunta. Que bem faz falar sobre um Deus antigo se ele é o mesmo Deus hoje? Então o que está acontecendo na maioria das vezes? A gente tem os fatos históricos, ficamos chamando atenção para esses fatos, vamos evangelizar as pessoas, vamos falar com as pessoas, aí tudo que a gente tem é isso que já aconteceu? Mas e o agora? O que Deus está fazendo agora? Será que não temos nada para apresentar às pessoas do que Deus está fazendo? Aí vamos levar as pessoas para a igreja, aí o destaque são os quadros, o que tem na parede, mas isso aí não vai mudar a vida dessas pessoas. Quantos homens e mulheres, quantas igrejas, com os quadros, com os fatos históricos, e não tiveram suas vidas mudadas. Olha a condição das igrejas hoje, a condição dos líderes, o que eles estão fazendo com essa palavra, cada dia tirando uma parte, ignorando, rejeitando as pessoas de modo geral. Então, é o que Deus é hoje, o que Deus faz hoje. Veja aqui, certamente agora você não pode ficar quente com um fogo pintado. Não é o quadro que vai curar alguém, não é, o que aconteceu lá atrás. É importante, isso encoraja, isso ajuda a fé das pessoas, mas é o que acontece agora, o que Deus faz agora. Mas ou deixamos lá no passado, ou jogamos lá para frente, mas e o agora? Você não pode ficar quente com um fogo pintado. Então, algo assim que você disse que era uma vez, nós temos que ter alguma coisa agora, né? Agora. Esse mesmo Deus ainda vive, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda dá o Espírito Santo. É o mesmo Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Então, é uma citação aí muito importante. Você que pega aí a referência, Micaías, o profeta, 26 de abril de 1961, no parágrafo 52. 1 Coríntios capítulo 8, verso 13, veja que interessante. Todos conhecem, né? A maioria conhece essa escritura. Aqui, claro, ele falando, né, da questão da carne ali, que estava sendo um problema ali para a igreja dos Coríntios. Eu tenho
um vídeo aqui que eu gravei em relação à igreja de Coríntios, né? 2 vídeos, na verdade. Está aí no canal, depois se você quiser assistir, quem não assistiu. E Paulo está, então, orientando eles, né? Se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize, né? Aquela carne que eles compravam no açougue, tinha essa dúvida se tinha sido oferecida a ídolo, se não. Então, para não escandalizar o irmão, então era melhor não comer. Para esse irmão que tinha essa fraqueza, né? Em relação a isso, essa dificuldade, então não comia. Isso dentro desse assunto que eu estou falando aqui, por exemplo, para então não escandalizar nossos visitantes ou as pessoas, né, que não têm o conhecimento e entendimento que nós temos acerca desses quadros, desses eventos, então que não coloque ali, por exemplo, atrás do púlpito, na parede que todo mundo está olhando, quando a pessoa chega, a primeira impressão, né, que fica, quando ela olha ali e vê esses quadros. Aí tem todo esse contexto, né, do catolicismo, né, das imagens, né, na Igreja Católica. Aí a pessoa vem disso muitas vezes, né, desse contexto aí, ou hoje em dia vai acessar a internet, pesquisar alguma coisa relacionada a essa mensagem, ao irmão Branham, aí tá lá, né, todos os que têm atacado, que têm ido contra, trazendo seus conteúdos, né? Então, a pessoa vê isso, aí quando chega na igreja tá lá esses quadros. Então, claro, se for um eleito, um filho de Deus, né, não vai ser enganado, Deus vai esclarecer, ele vai crer, vai ver, isso não vai ser empecilho para ele, não vai ser pedra de tropeço. Mas se a gente pode impedir com que essas coisas aconteçam, por que não fazê-lo? Dedica um espaço ali na igreja, sem ser atrás do púlpito, onde está chamando mais atenção, dedica um espaço e coloca isso, né? Ou ali no escritório da igreja, né? Ali no escritório, coloca isso ali, aí, né, tem ali as informações, né, as referências no próprio quadro, a pessoa foi ali, ficou interessada em conhecer, saber o que é. Aí tira aquele foco ali de trás do púlpito. Aí o foco fica sendo a palavra, fica sendo o Espírito Santo nas pessoas, não os quadros. Mas veja, que fique claro, o problema não está nos quadros, mas está nas pessoas que colocam a sua confiança naquilo, que deposita a sua fé nessas coisas, que acha que é isso que identifica eles como crentes da mensagem. Acha que são esses quadros, são essas coisas que identificam eles como cristãos. Agora, não estou estabelecendo aqui também regra que a igreja que quiser colocar quadro nas paredes, tudo que coloque, né? Hoje em dia virou uma tradição, né? Essa que é a verdade. Virou uma tradição ter os quadros, né? E aquilo ficou como se identificasse os tabernáculos, né, da mensagem. Mas diríamos que um pouco polêmico entrar nessas coisas assim, porque uns podem entender, outros não. Mas enfim, né? Fique com o que está escrito aqui e se quiser participar aí nos comentários, deixar aí a sua opinião, a sua dúvida, a sua reclamação, né? Pode desabafar aí, desde que não seja nada desrespeitoso, né? Porque senão, obviamente, vai ser retirado daí, né? Cristo é o mistério de Deus revelado, né? Eu gosto muito desta mensagem, como de todas as outras também. A partir do 135, né? Depois, se quiser, então, pegar a referência Cristão Mistério de Deus Revelado, 28/7/63, parágrafo 135. Veja bem, tantas pessoas tomam uma confissão. Dizem. Eu digo que se tem de chegar a este ponto agora, você é um cristão? Eu sou metodista. Bem, isso está muito longe de ser. Dar-se a conhecer como um cristão. Eu sou da mensagem. Você é um cristão? Eu sou do tabernáculo A. Você é um cristão? Eu sou do ministério tal. Você é um cristão? Bem, olhem o que os metodistas fazem. Eu sou batista. Bem, olhem o que os batistas fazem. Eu sou católico. Olhem o que eles fazem. Estão vendo? Porém, a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão preste atenção. Porém, a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão é por Cristo se identificar em você. Então, é importante, é muito bom ter esses quadros, ter essas coisas. Eu tenho aqui também na minha parede aqui. Mas o que te identifica?
que identifica? Você pode realmente ser um cristão por Cristo se identificar em você. Aí sabemos que quando Deus aceita a sua fé, então Ele te batiza com o Espírito Santo. Como nós temos um ferrão aí. Eu espero que todos na fita entendam isso, bem? Mas quando Cristo está identificado em você, identificando a si mesmo, então você é semelhante a Cristo, o qual a palavra cristão significa ser semelhante a Cristo. Aí está sua identificação, correto? Então, cada tabernáculo, cada grupo desse, se você observa este indivíduo, esta igreja, é semelhante a Cristo, aí está a identificação. Se são semelhantes a Cristo, então essa é a identificação, de acordo com o que o profeta está mostrando aqui. E nós vemos isso pelas Escrituras. Agora, semelhante a Cristo, aí rejeita um monte de... quase todas as Escrituras. Grande parte das Escrituras estão sendo rejeitadas. Como é que vai ser semelhante a Cristo? Faltando grande parte da palavra de Deus. Mas aí colocam coisas para substituir. Aí colocam esses quadros, colocam nome de ministério, de tabernáculo, essas coisas. Não adianta ter foto do irmão Branham, sendo que aquele Espírito Santo, aquela coluna de fogo que habitou nele, que foi fotografada sobre ele e que depois estava dentro dele, se não está na nossa vida, adianta alguma coisa? Ela ficar só lá na parede? Qual o efeito que ela vai produzir na nossa vida se ela ficar só lá na parede? Ela tem que estar aqui para produzir o efeito. Agora, e desde que ele é nossa identificação, então nós deveríamos ser identificados com ele, vivendo para ele. Vamos aqui em mais uma escritura, João, capítulo 6, verso 41 a 46. O profeta cita essa escritura. Vamos ler aqui alguns versículos dela. Então diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, veja aí que interessante, né? Esse diálogo de Jesus com os fariseus. Na mensagem à coluna de fogo, aí o profeta citou essa escritura aqui. Então, antes de eu fazer algum comentário, eu vou ler aqui já da mensagem o que o profeta disse a respeito disso, né? Ele volta lá antes do Gênesis, faz ali uma viagem. A mensagem à coluna de fogo, 9 de maio de 1953. Aqui, voltar antes do parágrafo 15, aqui uma parte do parágrafo 14, ele diz assim: permitam-me endireitar isto para vocês. Vamos fazer uma pequena viagem em um pequeno espaço agora, uma visão mental, e voltar 100 milhões de anos antes mesmo que houvesse uma estrela no céu, pela mente. Aquilo era Deus. Ele sempre tem sido Deus. E então, estamos assentados aqui assistindo a criação vir à existência. Não há estrela, não há coisa alguma. E então vamos notar, lá longe, eu vejo agora todo aquele espaço, que tudo é Deus. Sem forma, eterno, pelas eternidades, sem princípio nem fim, isto tudo é Deus. Antes mesmo que houvesse ar, ali havia Deus. Agora, a Bíblia nos ensina que o Logos saiu de Deus. Ou devo dizer, tudo do Deus se tornando sua primeira forma de corpo quando o Logos saiu de Deus. Vamos olhar ao que isto se parecia. Ninguém viu o Pai em tempo algum. Em algum lugar, nunca viu e nunca verá. Aí, o profeta dizendo isso, eu voltei aqui nessa escritura,
que é esse diálogo de Jesus aqui, claro, esse recorte desse diálogo de Jesus em João capítulo 6, quando eles estavam murmurando entre eles, porque eles conheciam até então esse Jesus, aquele filho de José e Maria, José o carpinteiro, né? Então isso que eles conheciam. Só que Jesus estava falando, né, que ele era o pão vivo que desceu do céu, e eles questionando isso. Mas como é que ele desceu do céu se ele é filho de José e tal? Aí ele está falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí veja que esse Jesus era aquele Logos lá que se desprendeu de Deus, a primeira forma de corpo de Deus. O irmão Branham está dizendo ali. E ele diz aqui, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. E quem, como disse João lá em João capítulo 1, deixa eu até ver se eu consigo abrir essa escritura aqui. Poderia colocar essa escritura aqui para nós examinarmos. Veja só, é a escritura conhecida de todos nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem nada que foi feito por você fez e tal. Ele estava a vida, vai indo ali. Quando chega no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, aquele Jesus que estava ali diante deles, né? Por isso ele estava falando daquela forma. Mas vamos voltar aqui à citação, né? Então, a Bíblia nos ensina que o Logos saiu de Deus, devo dizer, né? Deus se tornando sua primeira forma de corpo quando o Logos saiu de Deus. Mas então o Logos que saiu dele se tornou como um pequeno halo de luz. Vamos ver isto brincando lá como uma criança diante do degrau da porta do Pai, e agora eu posso vê-lo mover-se aqui, e ele traz para a sua memória ou sua mente uma foto do que o mundo deveria ser. Agora não há estrela ou coisa alguma, e eu o ouço dizer: haja, e um átomo se rompe ali, e quando o faz, o Sol vem à existência e começa a girar. Ele tem queimado por milhões e milhões e milhões de anos. Depois de algum tempo eu vejo um clinker sair dele. Mombrana faz um barulho imitando uma pequena explosão. O que é isso? A primeira estrela que saiu voando do Sol. Ele a observa por alguns milhões de anos e ele a para. Então uma outra sai voando e ele a permite cair alguns milhões de anos e para. O que ele está fazendo? Escrevendo sua primeira Bíblia, o Zodíaco. E ele vai e fala aqui das 3 Bíblias. Volta lá, né, em Gênesis 1, então, quando começa ali a criação. Mas veja que, irmãos, chega aqui, agora o mundo estava sem forma e vazio, né, que agora ele já chega lá em Gênesis 1. E havia água sobre o abismo, estamos em Gênesis 1 agora. Vê, então ele fez toda a vida das plantas, então depois de algum tempo ele fez o homem à sua própria imagem. E se ele fez o homem à sua própria imagem, ele teve que fazê-lo em uma ordem daquele ser sobrenatural. Isto é correto. Então não havia homem para lavrar o solo, Gênesis 2. E ele fez o homem do pó da terra, não a sua imagem, mas do pó da terra. Ele poderia dar-lhe a mão como um macaco e um pé como um urso. Eu não sei o que ele lhe deu, mas ele colocou nele 5 sentidos para contatar seu lar terreal, né? Os 5 sentidos aqui do corpo, os 5 sentidos do espírito. Mas veja bem aí, irmãos, o homem foi criado ali, imagem e semelhança de Deus e tal, mas eu queria chamar a atenção. O profeta volta lá antes do Gênesis, capítulo 1, mostrando Deus, Elohim, subsistente de si próprio antes da criação, antes de qualquer coisa, somente Ele, até que Ele se manifestou numa forma que foi chamada ali de Logos, né? Aquele corpo celeste, aquele corpo teofânico. E tudo isso o profeta vai retratando ali e vai além do que simplesmente nós olharmos para um quadro que um homem teve ali a sua inspiração e fez da melhor maneira, claro, que ele pôde fazer. Mas veja que este Deus vai muito além disso. Então, o que precisamos
é do Espírito Santo em nós, que aí sim, nós temos a essência desse Deus, nós temos a vida desse Deus em nós, que aí esse Deus conseguiu se fazer tão pequeno e habitar em nosso meio. Esse Deus que é tão grande, veio se condescendendo, como diz o profeta, veio vindo, daquelas várias formas que ele foi se manifestando, até chegar em João capítulo 1, verso 14, como nós lemos. Aquele verbo se fez carne. Agora, se fez carne em Jesus, ali habitava a plenitude da divindade, mas ele tem se feito carne nos nossos dias. Então temos que tirar esse Deus do quadro, temos que tirar esse Deus das paredes da igreja, não só os quadros, mas dos edifícios. As pessoas têm que entender que este Deus precisa estar nelas, nas suas vidas, sendo expressado nas suas vidas. Olha que essa mensagem é a presença de Deus não reconhecida. Veja bem. 18/6/64, parágrafo 12. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, olha só, eles estavam vivendo no brilho da lei, as tradições deles. Quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Olha que diferença. Então, hoje, nós temos que cumprir a palavra, não é ficar vivendo no brilho dela. As pessoas hoje estão vivendo no brilho daquilo que foi a palavra lá no passado. Não, nós estamos aqui para manifestar essa palavra, porque foi o que Jesus fez. Estava ali aqueles homens nas tradições dos seus dias, Jesus veio e cumpriu e manifestou a palavra. Aí eles não aceitaram Jesus, a presença de Deus não reconhecida. E hoje não está sendo diferente. As pessoas não estão reconhecendo a presença de Deus nos nossos dias. Estão vivendo de um brilho da mensagem. Então que Deus nos ajude, né? Eles não puderam aceitá-lo porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era, então, chamado tradições. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Estes tabernáculos fizeram credos, fizeram tradições e não estão aceitando a palavra de Deus para os nossos dias. Tiraram o efeito dela para os nossos dias. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles. E, na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou e fez coisas que eram contrárias a elas. Tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas e não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem. E hoje não é diferente, ó. Não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem. Hoje é a mesma coisa, irmãos, tudo se repetindo. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disto então. E poderia acontecer novamente. Ai, como está acontecendo, né? E não saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim como ele vem. Veja isso que o profeta chama atenção. É o quadro de hoje. Agora, Jesus estando ali tão biblicamente identificado pelas Escrituras, e os escribas e fariseus daquele dia não puderam reconhecê-lo. Por que não o fizeram? Veja que ele, estando tão biblicamente identificado pelas Escrituras, e eles não o reconheceram. E hoje então? Porque tinham imaginado de alguma outra maneira. Foi ali que Jesus lhes disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, está vendo? Agora ele vem exatamente de acordo com as Escrituras. Exatamente de acordo com as Escrituras. Aí eles estão rejeitando as Escrituras. Mas eles tinham imaginado, talvez, que se ele viesse, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, ou o que Noé fez. Eles construiriam uma arca ou alguma outra coisa, mas porque ele veio da maneira que veio, eles não tinham imaginado nas Escrituras com as tradições deles. Não lhes ensinava. Assim as pessoas estavam tão confusas que não sabiam o que estava sucedendo. É a mesma coisa hoje. São tantas tradições. As pessoas falam assim, mas dá uma confusão na mensagem. Não, na mensagem não tem confusão nenhuma na Bíblia, na palavra de Deus.
A confusão é nas tradições das pessoas, nos seus credos e dogmas, que eles foram fazendo ao longo do tempo e virou uma confusão. Mas a mensagem, a Bíblia, continua a mesma coisa. Confusão é as pessoas que arrumam. Será que isso poderia acontecer novamente? Será? Estamos vendo acontecendo. Será que poderia ser diferente do que nossas tradições nos têm ensinado? E poderia vir, e algo passaria, e nunca nem mesmo saberíamos até que tivesse passado, e então teria terminado. É mais ou menos assim que virá. Olha aí, é assim que as virgens nécias vão ficar para trás. Elas não se livraram das tradições, desses tabernáculos hoje que estão representados lá atrás pelos fariseus, saduceus, escribas. Vamos avançando aqui. Mais uma escritura. João 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, esse amor aí não é o amor que a maioria das pessoas está pregando. Esse amor de 1 Coríntios 13, que eu já acredito que aqui mesmo no canal eu já gravei e transmiti alguma coisa sobre 1 Coríntios 13, mostrando na Bíblia que amor é aquele. Aquele amor é Deus, que a pessoa só o tem a partir de novo nascimento. Mas poderíamos tomar ali 1 Coríntios 13, dar uma passada ali rapidamente. É uma escritura muito conhecida, claro. A partir do verso 1 ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então a pessoa poderia ter uma fé mental, através de uma fé mental, intelectual, de transportar até monte e ainda assim não ter o amor, não ter nascido de novo, não ter Deus, o Espírito Santo na alma, o batismo do Espírito Santo na alma. Então poderia com o Espírito Santo na carne, com o Espírito Santo no Espírito, mas se não tiver na alma, nada disso adianta. Como nós temos já falado aqui, e tantos outros também já têm falado sobre isso na internet. Então depois você pode voltar aí nessa escritura a respeito deste amor, que como eu já falei aqui, de que amor se trata, como se alcança este amor. Não é este amor aí que as pessoas muitas vezes estão pensando que é. Agora, irmãos, aqui na mensagem Imagens de Cristo. Então, até aqui mesmo nessa mensagem o profeta vai falar alguma coisa relacionada a isso. Para alcançar esse amor aí, então. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Jesus falando que vos ameis uns aos outros. Então, para amar uns aos outros aqui, como Jesus está falando, é necessário novo nascimento. Porque só a partir do novo nascimento tem a vida de Deus nela. Aí nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Só a partir disso, aí tem esse amor de 1 Coríntios 13. Mas vamos aqui nessa mensagem Imagens de Cristo, 25 de maio de 1959. Parágrafo 31 aqui em diante. Eu creio que antes que alguém possa chegar a se mover ou ter fé verdadeiramente confiante, em primeiro lugar, ele tem de saber onde se encontra e como permanecer firme depois que toma sua posição. Creio que isso é essencial. Então, antes que alguém possa chegar a se mover ou ter fé verdadeiramente confiante,
Em primeiro lugar, ele tem de saber onde se encontra e como permanecer firme depois que toma sua posição. Isso é essencial, pois você não pode simplesmente mergulhar de cabeça em algo com fé quando não sabe onde está mergulhando. Você tem de saber. E se nossa fé está bem ajustada e na posição correta, ela produz constante satisfação. Você tem de saber o que está fazendo. Você tem de ter confiança no que está fazendo. Por isso, muitas vezes ouvimos esta expressão: o que é um cristão? Então, este assunto, aqui, imagens na igreja, remete a essa pergunta. Veja que a mensagem é imagens de Cristo, né? Imagens de Cristo. Será que a imagem de Cristo está sendo representada ali somente pelo Jesus de Hoffmann, por esses quadros na parede? O que é a imagem de Cristo hoje? O que é um cristão? Um cristão, ele está sujeito a ser imagens de Cristo, né? Os cristãos. Algumas pessoas limitam isso a unir-se a uma igreja. Alguém disse: bem, um cristão é um membro de igreja, alguém que faz sua afiliação à igreja. Eu creio que todos os cristãos devem fazer isso, mas não creio que isso seja cristianismo. Estão vendo? Isso é o que o cristão faz depois que se torna cristão, né? Então, ele se tornou cristão, ele vai se afiliar, se unir, né, a uma igreja. Mas não significa que porque faz isso, ele seja cristão, né? Porque muita gente pensa que porque vai na igreja é cristão. É ir à igreja fazer uma declaração de credos e ser leal a essas coisas que a igreja ensina. E então há outros que dizem, talvez levando alguma coisinha com eles, uma pequena cruz ou algo assim, que esse é o sinal de um cristão, né? Porque lá na igreja primitiva, depois ali de determinado tempo, quando já se estabeleceu ali, né, a igreja católica, né, como a primeira igreja, aí a cruz era o símbolo, que esse é o sinal de um cristão. Muitos acham então que vai ser a cruz. Cara, tudo bem com a cruz, mas então há outros que creem que talvez, quem sabe, se acendesse uma vela ou fizesse algum tipo de penitência, que isso é serem cristãos. Se forem meramente imersos em água ou fizerem algum sacrifício, aqui a questão de muitos aqui da mensagem, eu acho que batizou as pessoas ali com água já resolveu, né? Tem que batizar, imerge as pessoas ali, pronto. Ou derem algum bem para a igreja, ou ajudarem o vizinho, comprarem carvão para a viúva, ou sapato para o órfão. Esses são atos que um cristão deve ter. Então, claro que não elimina esses atos, né? Um cristão deve ter. Mas isso ainda não os torna. Cristãos. Um cristão faz isso? Faz. Mas não é porque faz isso que é um cristão. Então alguns dizem que se você levar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que isso é sinal de um cristão. Ora, esse parágrafo aqui vai em cima do que eu estou tentando expor para vocês aqui nesta lição. Alguns dizem, se você levar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que isso é sinal de um cristão. Ora, tudo bem fazer essas coisas, mas não creio que levar uma imagem faça de você um cristão. Então tudo bem, ter a imagem no carro, na casa, na igreja, mas isso não te faz um cristão. Creio que ser a imagem de Cristo faz de você um cristão. Não é o que fazemos exteriormente, é o que aconteceu interiormente que nos torna o que somos. Então, por isso, se Ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, devemos ser imagens dele. Então, nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não por unirmos a igreja ou levarmos um crucifixo ou por nossas emoções, mas deve ser na presença viva do Deus vivo que se reflete através da nossa vida. Aqui fica muito claro. Aqui responde muito bem essa questão. Então não deve ser por nós termos os quadros na nossa casa ou na igreja, tudo isso está bem, mas deve ser a presença viva do Deus vivo que se reflete através da nossa vida. É isso. E essa essência que tem se perdido.
E quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo sejam removidas e possamos refletir a imagem do Senhor Deus. Então eu creio que nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo e refleti-lo. Como que nós vamos refletir a Cristo? Como que nós vamos ter então verdadeiras imagens de Cristo? Quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho. Mas as pessoas não querem ouvir a verdadeira pregação, as pessoas não querem ouvir esse verdadeiro Evangelho. E os líderes não querem pregar isso para o povo. Então como que vai produzir verdadeiras imagens de Cristo? Como que vai refletir a Cristo? Agora, isso não quer dizer que temos de deixar crescer uma barba longa, como os artistas retratam que ele tinha, e nem significa deixarmos crescer cabelo longo, como os artistas retratam que ele tinha, ou usar um manto como ele usava, pois estamos vivendo em outro dia. Não é necessário que sejamos assim para refletir sua imagem física, mas devemos em nossa alma refletir, olha aqui, refletir a sua imagem espiritual e seu modo de vida. Olha como é que fica claro nessa mensagem, irmãos. Pois, dá uma lida nela. Imagens de Cristo. Mas devemos em nossa alma refletir a sua imagem espiritual e seu modo de vida. Não creio que ser um cristão consista em se unir a igrejas ou credos. Creio que é o reflexo de Jesus Cristo em um ser humano, pois somos seus membros, os membros do seu corpo, e levamos sua imagem, diz a Escritura. Agora, que tipo de imagem era ele? Ele não veio para ser alguém grande, embora ele fosse, mas veio como servo. Aí está um detalhe que a maioria não quer. Que tipo de imagem era ele? Então, temos que refletir a imagem de Cristo. Mas agora, que tipo de imagem ele era? Aí é onde a maioria não está disposta. Não quer refletir a imagem de Cristo. Ele veio como servo. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Nosso texto esta noite reflete o que ele era. É isso que o torna grande, na minha avaliação, mesmo sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra. E quando veio aqui, nós lemos naquela outra citação, um pouco disso, Deus criando todas as coisas. Quando veio aqui, ele tomou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era o de um criado que lavava os pés. Então, o trabalho mais humilde ali, mais o menos remunerado, mais simples de todos. Olha que ele fala, de todas as remunerações nos dias primitivos do mundo oriental, o lavador de pés era o homem mais mal remunerado de todos, pois naqueles dias os animais andavam pelas estradas, e as estradinhas pelas quais passavam, a mesma estrada que as pessoas passavam, os animais também passavam. Então pensa, era uma sujeira, E ao longo da estrada fedia, ao longo de toda a estrada onde os animais estiveram, e a poeira subia, grudava em suas pernas, em seus pés, e ficava um fedor tão terrível, e logo que alguém fosse visitar o outro, ele não podia entrar dessa maneira, ele cheirava mal do fedor da estrada e da poeira, como em torno do estábulo. Se Cristo ainda permanece Cristo, se seu Espírito ainda é o Espírito Santo que estava nele, estiver em você, ele fará você tomar essa posição também, de humildade, de servo. Então, esses homens que nós estamos vendo hoje não possuem o Espírito de Deus. Fica claro aqui que eles tomaram a posição de senhores, sendo que o Espírito Santo em Jesus, ele veio para servir, ele tomou a posição de servo. Então, por aí só, irmãos, você já vê que esses homens não têm Espírito Santo nenhum. Que essas igrejas... Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Quão distante está da sua oração, quando ele rogou que por isto todos conhecem que somos seus discípulos, aquela escritura que eu li ali em João capítulo 6, foi João capítulo 6? Deixa eu voltar aqui. Não, João capítulo 13, João capítulo 13, versos 34 e 35,
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Através do novo nascimento, volto a dizer. Onde eu estava aqui? Por isto todos conhecem que somos seus discípulos, quando amamos uns aos outros. Aí ele citando aquela escritura de João capítulo 13, né? Em vez disso, contendemos uns aos outros. E ali naquela escritura, obviamente, a escritura ali do lava-pés, né? Desprezamos, então tá aí a origem também do lava-pés, uns aos outros porque não concordamos com certas coisas, e saímos e acusamos uns aos outros. Vejam, e ainda assim afirmamos ser cristãos. Conheço pessoas que afirmam ser cheias do Espírito Santo, que são culpadas de tais coisas, saindo e realmente dizendo coisas más sobre outros cristãos, quando não deveriam fazer estas coisas. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito, é melhor estarmos cientes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos, é o que possuímos que conta, estão vendo? Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas, podemos discordar das pessoas. Então, temos que amar a todos, mas continuar pregando a verdade. Vamos discordar, claro, da maioria, mas temos que amar a todos. É o que a Bíblia nos ensina, né? E não desfazer das pessoas de maneira nenhuma. Jesus não interferiu e disse: bem, agora aqui todos vocês fariseus, todos vocês vão para o inferno e não há nenhuma chance para vocês por causa disso, daquilo ou daquilo mais, porque vocês são fariseus. Mas ele foi até eles e ministrou a eles e os ajudou. Olha aí, o comportamento de Jesus. Fica aí o exemplo para nós, né? Ele fez tudo o que pôde para ajudá-los. Mas hoje a instrução e ser membro de igreja e os laços com o mundo tornaram-se parte da igreja de tal maneira que o intelectual tomou o lugar do espiritual. Jesus que foi expulso, né? Jesus não foi, na verdade, ele não foi aceito, né, no meio deles. E é assim que acontece com todo verdadeiro cristão. Não é que ele fecha as portas para as pessoas, é que ele é que vai sendo rejeitado, né? Essa é a única maneira de conhecermos a Deus, é seguir a liderança do Espírito Santo. Isso é antiquado, é o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus, sempre será o plano de Deus, não por violência nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Resume-se a isso. Longfellow uma vez disse isso: o caminho para ser bem-sucedido é encontrar uma causa digna sobre a qual se fala, uma causa digna sobre a qual se fala, e então firmar-se nisso. Claro, algo sobre que se fala, rejeitado pela ciência. E se for digna, então firme-se nisso. Vocês sabiam que em 1872, ele vai dar aqui uma informação ali da ciência, e falar aqui do nascimento, né? Seja no hospital, seja num lugar, numa casa, né? Num lugar não tão adequado assim, de todo jeito o nascimento vai ser sujo, né? Não vai mudar. É uma lei, uma forma que Deus criou, independente se é num hospital e tal, ou se não é, vai ser daquele jeito o nascimento. Firme-se nele, agora ele está dizendo, e este evangelho antiquado de que estamos falando, lavado no sangue do Cordeiro, pode parecer antiquado, mas terão de encará-lo, mais cedo ou mais tarde. É uma causa digna, firme-se nele, com tudo que você tem. É o caminho da lavagem pelo sangue que limpa o homem completamente. Não sair por aqui, beber, fumar e andar em má companhia e se chamar de cristão, porque pertence a uma igreja. É aquele Espírito Santo limpo e inadulterado numa vida humana que reflete Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, é isso, irmãos. O cristianismo está em torno disto. Nós refletirmos a vida de Jesus Cristo. Não porque enchemos nossa parede de quadro, não porque vestimos a camisa de um ministério, nada dessas coisas, mas refletir a vida de Cristo em nós. É por isso que hoje as pessoas rejeitam o novo nascimento. Olha aí, eles têm o que chamam de novo nascimento, uma forma de apertar a mão do pastor, mas isso não é nascimento. Eles se recusam a aceitá-lo. É por isso que vão se unir às igrejas, porque podem vir de alguma forma intelectual. Eles não querem passar pelo processo do novo nascimento, que é sujeira, que é dor, que é desespero, que é sair daquela formalidade. Eles não querem. Aí ele cita, né? Aí em João capítulo 3, aquele que não nascer de novo nem mesmo pode ver o reino de Deus. Não importa quão intelectual você seja ou quão bom cristão afirma ser.
Você tem de nascer de novo. Você diz, então, irmão Brana, terei de ir a alguma pequena missão? Não significa isso. Significa que tem de receber o novo nascimento, tem de nascer de novo. Aí ele fala aqui, né? O que é o nascimento? Se o nascimento acontece num colchão de palha, se acontece no chão ou no hospital em que os quartos estão decorados em seda cor-de-rosa, é uma sujeira. De qualquer maneira que você o considere, vai ser uma sujeira de todo jeito, né? E assim é o novo nascimento, é uma sujeira de qualquer maneira que você o considere, mas produz vida, amém? Produz vida. Que tipo de vida? Vida de servo, para se humilhar, para negar a si mesmo. E aí as pessoas querem ser senhores, as pessoas querem estar por cima, então novo nascimento não é para elas, né? Negar a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Dizem, mas já vi chorarem e berrarem em volta do altar e agirem assim. Claro, eles estão nascendo. O que acontece com o bebê quando ele nasce? Ele chora, berra. É uma sujeira. Não me importa aonde você vá. Você pode se levantar, o rosto todo cheio de lágrimas e os olhos vermelhos e as mãos esfoladas de bater no altar. Mas é um nascimento. Isso mexe com você. Torna um servo, tira a formalidade de você. Isto faz imagem, moldando nova vida, nova criação. Você pode estar todo sujo quando se levanta, mas você nasceu de novo. Não importa onde esteja, isso produz nova vida, traz uma nova imagem vida, faz de você um servo. Você deseja servir, então Jesus quer que servamos uns aos outros, amemos uns aos outros. E enquanto servimos uns aos outros, nós os servimos. Está vendo que o novo nascimento, ou o amor, que Paulo fala em 1 Coríntios 13, que Jesus fala em João capítulo 13, onde nós lemos ali, está ligado ao novo nascimento? Está vendo que o profeta conecta tudo isso? Novo nascimento. A isso produz o amor, a isso produz esse servir, esse humilhar. Como é que nós vamos servir uns aos outros, amar uns aos outros? A partir de novo nascimento. Hebreus capítulo 1, Paulo dizendo aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, né? Quem? Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Agora, como que nós refletimos essa imagem hoje? Hoffman tentou expressar essa imagem no seu quadro. Salman tentou expressar essa imagem no seu quadro. E tantos outros artistas, mas como nós expressamos essa imagem hoje, nos nossos dias? Como o profeta tem e a Bíblia tem nos mostrado aqui, né? Como eu já tenho lido aqui em várias citações. Mais uma aqui, ó. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. 15 de abril de 1964, a partir do parágrafo 36. Eu sou missionário, estive várias vezes ao redor do mundo, estive em todos os tipos de campos estrangeiros e assim por diante. Eu vi os pagãos, Buda e Maomé e vários outros ao redor do mundo. Mas há só uma religião verdadeira que realmente que tem salvação nela, que é o cristianismo. Temos tantas formas diferentes disto que chamamos cristianismo, mas há um cristianismo. Cristianismo não é uma denominação, não é um grupo de pessoas. Cristianismo é uma pessoa, que é Cristo. E se você é seu súdito, e agora nós cremos que ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos, cremos nisso de todo o coração, e cremos que ele está bem aqui agora, cremos que ele está exatamente tão vivo esta noite quanto sempre esteve, e ele vem ao nosso meio para provar que ele mesmo está aqui, exatamente da mesma maneira que era, exatamente da mesma maneira que era. Agora, a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e queremos saber como ele poderia ser, como reconheceríamos. Se ele está aqui exatamente como esteve em qualquer outra época, então gostaríamos
de saber como se o reconhece entre nós. Olha que interessante isso aqui. Há tantas pessoas que têm tantas ideias diferentes acerca dele. Veja, cada um como indivíduo tentamos esboçar nossa ideia acerca de Cristo. O que ele foi, qual é sua aparência, e como os psicólogos têm pintado o quadro, como a cabeça de Cristo aos 33 anos, de Hoffman, Salman e vários outros. Mas veja, não sabemos se essa era a sua aparência. Assim nós nunca poderíamos entender ou qual era a sua aparência e só por uma pintura de algum retrato. Claro, eles fizeram ali o melhor que eles puderam, né? Através da sua habilidade ali, da arte, da pintura e tal, esculpiram aquilo ali. Então cada pintor ele esboçou conforme a sua ideia. Temos de ter algo para que possamos chegar a uma conclusão, ou não saberemos onde estamos indo. Penso que a coisa que decidiria isso seria a palavra de Deus. E independente dos nossos credos e nossos pensamentos, a palavra de Deus deveria decidir isso. Então, é válido, claro, esses quadros, é válido o que cada um tentou esboçar diante do que ele imaginava, né, ser Cristo, tentou refletir Cristo. Cada um teve sua ideia, tudo é válido. Mas o que o profeta disse aqui? Tem que ter algo para decidir isso. Tem que ter algo, então, para ser o definitivo. E o que decidiria isso seria a palavra de Deus. Então nós precisamos de ir na palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus nos diz que é refletir Cristo, que é Cristo, e isso vale para hoje, baseado na palavra de Deus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos mostra ali suas características, como ele foi identificado na igreja lá primitiva, como ele é identificado hoje. Então, espero que tenha ficado claro, que Deus vos abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.